Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo de tier list aqui para vocês. Agora a gente vai falar sobre variações de levantamento terra. Deixa eu botar a tela um pouquinho mais para cima aqui. Aí, agora sim. Esse aqui é um vídeo que eu estou devendo há muito tempo aqui para vocês. Eu já fiz um vídeo falando sobre equipamentos de treino, cinturão, joelheira, etc. Sobre variações de supino e variações de agachamento. E aí, um dia desses, um seguidor, aqui um inscrito do canal, fez algum comentário em algum vídeo meu falando sobre trazer o vídeo das variações de terra. E aí eu lembrei, cara, faltou esse vídeo, então vamos lá, vamos fazer esse vídeo aqui agora. Inclusive, se você tem ideias, sugestões de temas, assuntos para a gente continuar fazendo nosso tier list, pode mandar aí embaixo, beleza? Nos comentários, que vai ser muito legal. Bom, começando aqui então o nosso tier list, para quem não conhece, a gente tem aqui 4 classificações: a classificação perfeito, elite, acima da média e abaixo da média. A ideia é o quê? Dependendo da variação que a gente for conversar aqui, eu vou ter que colocar em alguma dessas classificações. O perfeito seria uma variação que basicamente não tem defeitos, e aqui eu vou considerar tanto a minha experiência prática, quanto os meus estudos, quanto também, que eu acho que é um ponto muito importante, o quanto que a gente vê atletas de nível elite, os melhores do mundo, utilizando. Porque, por exemplo, não adianta eu falar que essa variação ela é perfeita, ela é muito boa, e nunca ninguém faz, os melhores do mundo não fazem, porque provavelmente não é de fato a melhor variação. Então eu vou tentar me basear também nesse fator que eu acho que é relevante, ok? Depois disso a gente tem a classificação elite, seria uma variação que ela é quase perfeita, ela é elite, ela é muito boa, mas talvez não é para todo mundo, talvez tenha ali alguns defeitos e tudo mais. A variação a classificação acima da média seria uma classificação que ainda assim é um bom exercício, super válido, mas talvez não é realmente para todo mundo, talvez vai ter alguns pontos mais falhos que a gente vai conversar. E o abaixo da média não é que o exercício é ruim, é que ele realmente não é tão bom quanto os de cima. Então é a minha maneira carinhosa de falar que o exercício não presta. Brincadeira, tá? Não é isso, ok? Sem hate aqui nesse vídeo. Lembrando, se você concorda ou não concorda, deixa também nos comentários, quero saber a sua opinião. Eu pedi para vocês me mandarem lá no Instagram diversos exercícios de variações de terra para confirmar que não tem nenhum aqui que eu deixei de fora, e eu vou até abrir aqui o meu celular, porque vocês enviaram muitas coisas que, pô, não tem como botar aqui no vídeo, sabe? Porque qual que é a ideia desse vídeo? É a gente tentar trazer variações que realmente são úteis, baseados no que a gente, né, um dos critérios que a gente vai, né, o único critério, na verdade, que a gente vai considerar é o quê? Variações que vão ajudar no levantamento do powerlifting, no seu levantamento de competição, digamos assim, no seu levantamento terra convencional ou sumo, seja o estilo que você fizer. Aí me aparece tipo aqui, ó, cadê? Deixa eu abrir aqui. Terra com uma mão. Pô, é sacanagem, né? A gente sabe que terra com uma mão é uma zoeira, é tipo um desafio. Ou então apareceu aqui Jefferson Deadlift, aquele terra que você tipo deixa a barra entre as suas pernas e tal. Cara, isso aí a gente sabe que não é realmente uma variação usada para ganhar força, para hipertrofia e tal. Teve algumas outras coisas, tipo, ó, cadê? Alguns colocaram, tipo assim, déficit mais pausa, ou então colocaram algumas variações juntas, tipo déficit com elástico, esse tipo de coisa, que a gente vai conversar sobre essas variações em isolado, mas se a gente começar a pensar em combinação, a gente vai embora e nunca mais começa, né? Porque daí eu posso colocar, pô, com pausa, em déficit, com elástico e com a pegada de snatch, e a gente vai embora. Então eu coloquei as variações mais isoladas para falar sobre elas em si. Combinado? É isso então. Antes de a gente começar, se inscreve no canal, deixa o like e bora para cima. Começando então aqui com a nossa primeira variação. Variação touch and go. O que seria essa variação de terra? Seria uma execução mais marombeira, digamos assim, onde a gente não faz a pausa lá embaixo, a gente não faz o reset em cada repetição. Então você faz a primeira repetição, quando desce você quica a anilha no chão e já sobe, sem aquela pausa que nós powerlifters costumamos dar. Então esse aqui seria um padrão touch and go, uma variação touch and go. É uma variação que em primeiro momento dá a impressão de que ela é muito interessante por fazer, né, você talvez levantar mais peso, ou então aguentar fazer um número de repetições maior, porque você não descansa lá embaixo, e, né, descansa entre aspas, você não faz o reset, isso faz com que você use o kick das anilhas no chão, esse efeito, digamos, né, de força elástica, rebote, para te auxiliar. Porém,
O que acontece? A gente tem até um estudo comparando, né, fazer o levantamento terra com o reset e o touch and go, e o touch and go faz com que você normalmente comprometa a sua execução. Então o movimento acaba ficando mais parecido com o stiff a partir do meio da série, conforme a fadiga vai chegando, e você não consegue manter um bom padrão de execução. Então, pensando em nós, powerlifters, que a repetição que mais importa é a primeira repetição, não faz muito sentido a gente ficar treinando em um padrão diferente, onde a gente comprometa a execução. Então eu não vejo o touch and go com uma boa variação, eu colocaria ela como abaixo da média, porque realmente não é algo que vai nos ajudar tanto a fazer um levantamento competitivo melhor e tem essa, digamos, esse ponto negativo de comprometer a execução em prol de pessoalmente nenhum benefício. Ainda assim o movimento ele é praticamente, né, o mesmo, pensando assim na primeira repetição, talvez na segunda e tal, mas realmente não tem o porquê, já que a gente está querendo treinar deadlift, levantamento até para ganhar força, o reset ele é muito importante para garantir que a gente use o máximo de força possível e o máximo de técnica possível. Depois disso a gente tem aqui a variação em déficit. A variação em déficit ela pode ser feita tanto no sumo quanto no convencional. Na verdade, todas essas variações aqui, elas, né, que eu vou me referir, elas servem para os dois. A questão é, o déficit você geralmente vai colocar uma anilha ou um piso de borracha embaixo e você vai aumentar a amplitude de movimento. Então você vai ficar mais alto, consequentemente você vai ter que se abaixar um pouco mais e você vai ter que ter um trajeto de barra, ou seja, o percurso que a barra vai se mover vai ser maior. Essa é uma variação que ela tem uma premissa muito legal, que seria ajudar você a melhorar a sua arrancada. Então, se você está treinando em uma amplitude de movimento maior, quando você vai para uma amplitude de movimento menor, você consegue ter uma arrancada melhor, certo? Na minha opinião, não. Na minha opinião, é errado, tá? Eu não sou muito fã de déficit. Isso acontece porque, para a grande maioria das pessoas, quando a gente aumenta a amplitude de movimento, a gente deixa a posição do nosso quadril e do nosso tronco diferente de como vai estar quando a gente for levantar a barra do chão, né? Da maneira tradicional. Então, na minha visão, não faz muito sentido você, por exemplo, treinar com o quadril mais baixo ou o quadril mais alto, se não é assim que você vai manter durante o movimento normal. Para mim, faz mais sentido então você só treinar o normal. Então, eu não vejo essa transferência do déficit tão grande como algumas pessoas acham, e eu também não acho que aumentar a amplitude de movimento necessariamente é algo muito produtivo e positivo para a hipertrofia do terra, porque a diferença vai ser o quê? 3, 4, talvez 5 centímetros, e é um exercício que a gente não busca necessariamente mais hipertrofia. Na minha opção, na minha visão, tem exercícios e variações melhores que a gente já vai falar, então o déficit para mim, seja para o objetivo de melhorar a arrancada ou para o objetivo de talvez obter mais hipertrofia, não é tudo isso, tá? Eu vou colocar ele como acima da média, ok? Porque assim, ele não é ruim, entende? Mas a grande questão é que ainda assim eu não vejo tantos benefícios. Talvez para algumas pessoas vai funcionar, né? Por exemplo, se você é uma pessoa que faz em déficit e a posição do seu quadril e tronco é muito parecida ou continua idênticas, quase ali a posição do chão, aí faz sentido. A grande questão é que normalmente isso não vai acontecer. Mas também pode ser legal às vezes fazer déficit, por exemplo, se a pessoa ela tá de repente com alguma, sei lá, alguma dificuldade de fazer o normal e ela quer usar menos peso, alguma coisa assim, pô, sei lá, sabe, dá pra fazer, mas normalmente eu não faria, mas também não chega a ser tão ruim quanto um touch and go, sei lá, pô, touch and go é muita sacanagem. Cara, depois a gente tem aqui a variação em blocos, ok? O TR em blocos tem várias maneiras de fazer, assim como o déficit, pode fazer em blocos maiores, blocos menores, mas eu acho que essa é a variação do TR que a gente mais vê oscilações, né? Tem pessoas que fazem com blocos bem pequenos, tipo 3, 4 centímetros, o que não é muita diferença, ou pessoas que fazem blocos muito grandes ao ponto de tirar a barra já do joelho e tal. Então vai depender da altura dos blocos, mas via de regra é uma variação que eu pessoalmente não gosto muito também. Por quê? Ela é vendida por aí como se fosse uma variação para ajudar no lockout. Então, por exemplo, se você tem dificuldade de finalizar, onde você normalmente falha, você pode colocar o bloco ali na altura que você geralmente falha e fazer um movimento. E aí, pô, parece perfeito na teoria, mas na prática eu não acho que é isso que aconteça. Por quê? Normalmente quando você vai fazer, né, um levantamento terra normal do chão e você tem uma dificuldade no lockout, onde você falha, é porque geralmente houve uma mudança técnica, uma perda de técnica, um comprometimento da sua técnica no momento de arrancar. E aí você chega no lockout, a gente fala que é pendurado, ou seja, você talvez curvou muitas costas, ou perdeu o quadril, ou inclinou o tronco para frente, você chega numa postura já ruim no lockout, é por isso que você não consegue finalizar. Normalmente a barra ela vem muito devagar e aí ela só desacelera muito, ou seja, ela começa a parar no lockout, mas não é porque o lockout foi problema, é porque a barra não foi rápida o suficiente na arrancada, porque você errou alguma coisa na arrancada. Se a barra saísse rápido do chão, provavelmente você chegaria no lockout e conseguiria finalizar. Então, você insistir
em querer treinar uma parte do movimento que não é necessariamente, né, o ponto de maior dificuldade seu, não acho que faça muito sentido, até porque quando você vai realizar um levantamento terra em bloco, você geralmente vai estar em uma postura diferente da real que você está quando você levanta do chão. Por exemplo, vamos supor que a gente vai fazer um levantamento terra em blocos do joelho. Aí você vai lá, vamos supor que aqui está a barra, sei lá, e aí aqui está o seu tronco, tá? Você está assim, pendurado assim, imagina que essa aqui é a sua cabeça, tá? Você está assim, aí você vai lá e finaliza o movimento, né? Aqui está a barra, você finaliza o movimento. Eu acho que vai dar para entender. Quando você faz do chão, vamos supor que quando você chega com a barra no joelho, você está assim. Você já está mais dobrado, você já está mais flexionado, você já está mais, né, uma postura diferente do que a que você fica quando você já começa com um bloco alto. Então não é exatamente a mesma postura, entende? É isso que eu quero falar. A postura que você faz arrancado no bloco não é a mesma postura que você vai estar, provavelmente, quando você chega nessa mesma altura, quando saca do chão, quando tira a barra do chão. Então, na minha visão, o bloco ele não faz muito sentido para melhorias técnicas e construção de força. Eu acho que é muito ego, tem muito ego no bloco, tanto que a gente vê poucos atletas utilizando o bloco hoje em dia. Eu pessoalmente não conheço sequer um atleta RAW, nível mundial, assim, que utilize blocos, desconheço mesmo, sabe? Enfim, eu acho que é uma variação que ela faz mais sentido principalmente para reabilitação. Então, se você de repente é uma pessoa que se lesionou, está voltando gradativo, quer voltar a fazer terra, mas ainda não consegue fazer do chão e tal, aí o bloco eu acho que pode ser legal. Então eu vou colocar o bloco como acima da média, porque assim, em questão de funcionalidade, de ganhar força, construir força, eu acho ele ruim, tá? Sim, num cenário saudável, mas ele assim, ainda assim pode ser muito legal e muito útil para momentos de reabilitação ou ensinar uma pessoa a fazer terra, um iniciante e tal. Então, para esse cenário ele não é tão ruim. Aí eu vou colocar um meio termo, vai? Depois a gente tem aqui o levantamento de terra com bangs ou correntes, tá? Inclusive está escrito errado aqui, ó, tá coerentes. Me perdoem por isso, só fui ver agora. Mas enfim, eu coloquei os dois juntos porque eles têm uma função quase idêntica, sabe? Que é o quê? Conforme a barra se move para cima, conforme você vai finalizando o movimento, as correntes elas vão, né, pesando mais, e o elástico vai ficando mais tensionado e vai ficando mais difícil. Então vamos supor que você está fazendo ali com um elástico que vai ensinar 30 kg de peso. Aí você está fazendo com 100 kg na barra, aí você arranca do chão com 100 kg, mas lá no final vai pesar, vamos supor, 130. Sabe? Um exemplo bem besta, só para entender. É uma variação bem interessante, mas eu acho que ela é pouco prática, é difícil a gente ter acesso a correntes e também é difícil a gente ter acesso a elásticos, ok? E é muito difícil da gente ter precisão no nosso nível de esforço. Então saber o real RPE com as correntes ou elásticos se torna mais difícil e também é bem difícil estimar o peso que você vai levantar. Então assim, é muitas variáveis, ok? Que a gente tem dificuldade de planejar progressões. Então é por isso que eu acho que a gente vê poucos atletas também utilizando. Pessoalmente, eu também não lembro de nenhum atleta, assim, nível elite, tal, que utilize correntes ou bangs, mas na minha visão é uma variação boa, ok? É uma variação que pode fazer sentido real para você treinar mais, ficar apertado, tensionado, porque vai ficar muito difícil no lockout, a barra vai estar te puxando para baixo também e tal. Então pode ter também ali uma melhoria talvez na ativação da sua dorsal, na sua rigidez, e pode de fato ser útil também para o seu lockout. Faz mais sentido aqui, porque você vai chegar no lockout como você geralmente chega realmente, né, em um levantamento tirando a barra do chão. E eu vou colocar então a bangs e correntes aqui na elite, porque é uma variação que, cara, eu gosto. Eu nunca usei ela por muito tempo, tá? Eu não vejo muitos atletas usando, mas assim, teoricamente, até, sabe, na prática eu já vi algumas pessoas usando e parece fazer sentido. É uma variação boa. Para mim é uma variação legal, cara. Dá para fazer. Geralmente tem opções melhores também, mas não chega a ser ruim, sabe? Então assim, não é perfeito, mas também não é ruim. É uma variação boa, que eu acho que pode ser até bem subestimada pela maioria das pessoas, tá? E é isso. Agora a gente tem aqui a variação com pausa. A pausa ela pode ser feita de diversas maneiras. Tem pessoas que fazem a pausa logo ao arrancar a barra do chão, pessoas que fazem a pausa logo, né, ao chegar nos joelhos. Eu pessoalmente acho que faz muito mais sentido você fazer as pausas ao sair do chão, ou seja, uma pausa na arrancada, saiu do chão 2, 3 vezes depois que a anilha saiu do chão, faz a pausa. Por quê? Normalmente é nesse ponto inicial do movimento onde vai acontecer aquele comprometimento técnico que geralmente vai acarretar num lockout mais difícil. Lembra aquilo que a gente estava falando quando a gente estava falando do levantamento terra em blocos? Então, se a gente faz a pausa muito alta, eu acho que a gente vai treinar a isometria, a tensão, essa rigidez, realmente essa
esse benefício da pausa em um ponto onde a gente talvez não vai precisar em um levantamento tradicional, um levantamento, né, tirando a barra do chão, porque normalmente, como eu falei, é na arrancada que a gente faz, né, a perda de postura. Então é legal a gente também fazer a pausa no solo, na minha opinião, para treinar bastante a paciência. Então muitas pessoas são muito afobadas, querem tirar a barra do chão muito rápido, e é isso que faz elas perderem postura, e colocar a pausa logo ao sair do chão reforça essa paciência, ok? Você ter essa arrancada mais consciente, digamos assim, e é uma variação então que vai ajudar bastante em todo esse aspecto de melhoria técnica, e também é uma variação que a carga que você levanta não é assim tão diferente da carga, né, do levantamento normal. Isso pode ser também algo interessante, porque faz com que você ainda tenha um nível de intensidade, um nível de esforço legal durante as suas séries, e tem uma transferência muito boa, ok? Fazer um levantamento com pausa e um levantamento normal tem uma transferência muito bom um ao outro, entendeu? E não muda tanto o movimento como, por exemplo, um bloco, déficit e tudo mais. Então a pausa realmente para mim é uma variação que eu colocaria dentro do perfeito. Eu não consigo pensar em nenhum malefício da pausa. Peraí, tem que subir um pouquinho mais. Tá? Realmente não consigo pensar em nenhum malefício da pausa. Bem no perfeito. Caramba, tá difícil. Aí foi. Porque é uma variação que ajuda muito, principalmente quem faz levantamento terra sumô, mas também ajuda bastante quem faz o terra convencional. É uma variação que o movimento ainda vai ser praticamente idêntico, a sua arrancada é idêntica, a sua posição de pernas, pegada. Então é uma variação que eu gosto muito, eu sou muito fã. E lembrando, né, pensando naquele aspecto que a gente estava conversando de os atletas, os melhores do mundo fazem ou não fazem, acho que a pausa é unanimamente falando a variação mais utilizada. Eu acho que a grande maioria dos atletas utilizam, não vou dizer todos, mas a grande maioria, tá? Então, e a grande maioria faz pausas logo ao sair do chão também. Então é uma variação muito boa, eu acho que vale muito a pena, eu colocaria ela como uma top 1 provavelmente de toda essa lista. Ainda temos coisas para discutir, mas é uma das minhas favoritas, tá? Depois aqui a gente tem a variação tempo da deadlift, tá? Aqui o tempo da deadlift ele pode ser visto de algumas maneiras. Eu já vi gente fazendo a subida, tá? Realmente a parte concêntrica do movimento lento, mas eu não acho que isso seja tão necessário. Eu quero me referir ao tempo da deadlift, principalmente a descida lenta. Por quê? Normalmente no deadlift a gente despenca lá em cima, né? A gente menospreza um pouco, negligencia um pouco a excêntrica. E isso não é errado, isso é uma característica do nosso levantamento terra, né, de competição. Então a gente treina mais específico, a excêntrica realmente não é tão importante, porque a gente começa o movimento na concêntrica. Mas fazer a excêntrica lenta pode te ajudar muito a memorizar melhor, né, o movimento e encontrar melhor a sua técnica. Então, se por exemplo você tem dificuldade de achar a sua posição ideal de quadril no terra, você sente que o seu quadril sai antes, se você tem dificuldade de realmente encontrar uma posição de saída boa, o tempo da deadlift pode te ajudar. Por quê? Você faz a primeira repetição normal e ao descer lento, tipo 3, 4 segundos para descer, no momento que toca as anilhas no chão, é provavelmente a postura que você estiver quando a anilha tocar no chão, é provavelmente a postura mais eficiente para você. Então, vai fazer com que você descubra melhor a sua posição ideal para o terra. Então você pode fazer o tempo da deadlift da seguinte maneira: sobe normal, desce em 3, 4 segundos, quando a anilha tocar no chão, espere um segundinho, né, para não dar o kick da anilha, e já sobe de novo. E você vai fazendo dessa maneira e vai reforçando a sua posição provavelmente mais eficiente. Aí você pode gravar um vídeo, por exemplo, de lado, um vídeo diagonal, para entender onde é que fica o seu quadril, e você provavelmente vai querer replicar aquilo nos dias normais de deadlift, nas séries normais, ok? Então é uma variação muito boa para treinar essa parte da técnica, e querendo ou não você tem que se manter muito tensionado, muito rígido, muito tenso realmente durante a descida, né, para você não desarmar também toda a sua postura e tal. Isso faz com que possa também transferir bastante para o levantamento, né, competitivo. Então é uma variação que ela é muito situacional, ok? Eu não vou querer usar com todo mundo, talvez muitas pessoas não vão precisar dela, eu acho que talvez a grande maioria das pessoas na verdade não vão precisar dela, mas se é uma pessoa que está com dificuldade de encaixar técnica, realmente o tempo da deadlift pode ajudar muito. Eu colocaria aqui como elite, tá? Porque é uma variação que eu gosto bastante mesmo, tá? Raro a utilização, sim, mas não significa que seja uma variação ruim. Eu digo que ela é rara porque normalmente as pessoas não precisam dela, mas para quem precisa ela funciona muito bem. Então eu acho que por isso que eu coloco ela como elite, sabe? É uma variação que para o que ela propõe a ser feito, ela faz com maestria, ok? Então é uma variação que eu gosto bastante. Em relação agora às próximas, vamos lá. A gente tem aqui duas variações agora, o RDL e o Stiff, que é muito confundido, tá? Vamos lá. O RDL, que é o terra romeno, ele na verdade é o Stiff comum das academias aqui no Brasil. A maioria das pessoas fazem Stiff, mas fazem o RDL achando que é Stiff. Mas vamos lá. O RDL é basicamente, né, o movimento que você faz
onde você não vai movimentar o seu quadril vai apenas para trás, mas você não vai tipo agachar o terra e as anilhas não tocam no chão. O stiff, por sua vez, você vai querer manter os seus joelhos mais estendidos e as anilhas elas vão ter que tocar no chão, fazer o reset lá embaixo e subir novamente. Então essas são as maiores diferenças entre o RDL e o stiff, ok? O RDL, na minha opinião, ele é um exercício perfeito. Na moral, ele é perfeito, tá? Por que ele é perfeito? Inclusive, aqui. Porque ele é uma variação que não necessariamente vai fazer você ter um terra tão forte, melhorar tanto o seu terra, mas para o que ele se propõe, ele é realmente muito bom e ele vai funcionar com praticamente todas as pessoas. Quase todas as pessoas vão ter benefício fazendo RDL. O RDL não é um exercício tão desgastante ao ponto de você, por exemplo, ter que fazer apenas ele no dia. Na maioria das vezes eu coloco tipo uma versão com pausa e depois uma RDL, ou eu coloco a versão normal e depois uma RDL, ou algo assim, porque o RDL ele tem muita flexibilidade, tá? No treinamento ele é muito ajustável, ele é muito realmente flexível, muito maleável, então eu consigo colocar ele como principal de um dia, mas também consigo colocar ele como um exercício, digamos, secundário da sessão, consigo colocar ele depois às vezes de um agachamento, consigo colocar ele depois de um terra pesado, ele consegue encaixar quase que em qualquer situação, e é uma variação que ele trabalha muito essa dominância de quadril, né? Então você consegue trabalhar muito bem essa parte de aprender a utilizar o seu quadril no levantamento terra, e querendo ou não, o terra é um exercício de quadril, você tem que saber engajar o seu quadril para ter um bom levantamento terra, e é um exercício que limita o peso utilizado, querendo ou não, então isso pode ser legal, justamente esse é o motivo que faz ele ser tão flexível, já que ele não é tão desgastante, não afeta tanto na recuperação, é um exercício que vai fazer você ganhar força nos glúteos, posteriores de coxa, até mesmo na lombar, querendo ou não, você treina também muito a sua rigidez dos membros superiores, porque normalmente no RDL a gente vai querer utilizar um pouco mais de repetições, tipo 6, 8, 10, então é muito tempo segurando ali apertado sem tocar a anilha no chão que você vai conseguir então ganhar cada vez mais tensão dos seus membros superiores, engajamento das suas dorsais e tal, então é um exercício que eu realmente sou muito fã e eu acho que ele funciona para praticamente todas as pessoas, tá? Então realmente é muito bom para trabalhar essa parte de hipertrofia, já que ele tem uma sinergia boa com repetições um pouco mais altas, pode ser feito com halteres, pode ser feito às vezes unilateral, é uma variação muito flexível, como eu já falei, e cara, é por isso que para mim ela é perfeita, tá? Ela é perfeita mesmo, ela pode ajudar qualquer pessoa e vai ter muitos benefícios, tá? Tanto na parte técnica, né, preservar ali a neutralidade da coluna, talvez, né, e aumentar o engajamento das suas costas, ensinar você a engajar o seu quadril, ter essa explosão do quadril na hora do lockout, cara, é incrível, tá? Por outro lado, agora a gente tem o stiff, que na verdade ele é muito parecido com o RDL, só que a gente tenta deixar as pernas um pouquinho mais esticadas e tem o reset lá embaixo no chão, tá? É uma variação que em primeiro momento, ela poderia vir no perfeito se a gente parar para pensar, né, pelos benefícios. Porém, eu acho que já não é uma variação que é tão flexível. Dificilmente você vai conseguir tolerar fazer um bom stiff depois de um terra bem pesado. Se você faz às vezes um terra convencional, pode ser difícil para sua lombar, porque como a amplitude de movimento é um pouco maior e você tem que fazer o reset no chão a cada repetição, você normalmente vai utilizar mais peso e vai querer utilizar repetições mais baixas. Então é mais terra mesmo, sabe, mais pesado. E aí já começa às vezes a ter um pouco de interferência. Nem sempre vai ajudar tanto num terra normal, como talvez algumas outras variações, e sim, pensando na característica do movimento, eu consigo pensar que o RDL ele realmente encaixa melhor na maioria das situações e com mais leveza na rotina, digamos assim. Então o stiff eu vou colocar como um elite, ok? Logo na frente aqui dos outros, digamos atrás do RDL, mas ele não chega a ser perfeito por conta desse fator. Eu acho que, pensando em desgaste, custo-benefício, né, sustentabilidade para você progredir ao longo dos blocos de maneira confortável, etc., o RDL tem superioridade, ok? E aí por conta dessa característica eu coloco então o stiff como uma elite, tá? Ele é um bom exercício, mas ele também é bem situacional, eu acho que o RDL vai encaixar melhor na maioria das vezes. Depois disso a gente tem aqui o levantamento, né, terra com a pegada de snatch, ou seja, uma pegada aberta. Eu tenho vídeo, inclusive, aqui do canal falando sobre essa variação, que era uma variação que eu já usei bastante, usei durante a minha preparação para o Paranaense de abril. É uma variação que agora eu estou suspeito para falar, né, porque eu gosto bastante. Porém, eu vejo poucos atletas utilizando, então eu vou tentar dar uma opinião aqui neutra, tá? Digamos assim. É uma variação que qual que é a premissa dela?
Fazendo com a pegada mais aberta, você aumenta a amplitude de movimento, então fica ali uma posição mais parecida com a de déficit, ok? Você tem que se abaixar um pouco mais, porém com a pegada aberta você tem que manter, você vai ter que fazer com as suas costas muito mais rígidas. Entende? Então você trabalha uma tensão da parte superior das suas costas muito absurda. Então eu lembro que quando eu adicionei essa variação e comecei a progredir nela, eu melhorei muito mesmo a minha postura no terra. E também, de certa forma, até a minha arrancada, porque a arrancada no snatch grip é muito difícil, porque você não consegue arredondar tantas costas, você tem que manter as suas costas muito firme. Então quando eu fui para o levantamento competitivo, eu peguei essa rigidez, transferi para ele e aí eu consegui manter minha postura muito melhor durante as arrancadas e chegar no lockout mais firme. Então foi uma variação que me ajudou muito a aprender a manter a postura, digamos assim. É uma variação que não usa tanto peso, é uma variação que não é tão desgastante, então você consegue às vezes colocar ela ali num slot parecido com a do RDL, por exemplo, colocar depois de um terra, colocar às vezes como um principal do dia, até pode ser, de repente um período longe de competir e tal. Ele é muito coringa também, assim como o RDL. A grande questão é, para muitas pessoas é desconfortável, para errar, né, a técnica nesse exercício é muito fácil, é muito difícil você realmente acertar a postura nesse movimento para que ele realmente tenha todos esses benefícios dele. Você tem que usar strap, porque é bem difícil, né, para manter a pegada hook ou a pegada normal, você não tem como fazer invertida, né, nesse afastamento de braços. É um exercício que assim pode não ser muito fácil para a grande maioria das pessoas também. Então é um exercício que eu gosto bastante, vou colocar ele como elite. Porém, não é perfeito. E eu até colocaria na frente do stiff, eu acho, por conta dele ter essa vantagem de ser meio coringa, sabe? O snatch grip ele também funciona muito bem de duas maneiras. Você pode fazer ele como um snatch normal, tipo as pernas mais fechadas, ou você pode fazer até como está aparecido aqui na imagem, que é um snatch com as pernas mais afastadas. Quem inventou, digamos assim, essa variação foi o Johnny Candito, foi essa variação que eu utilizei, ok? Eu acho que ela faz mais sentido para quem faz sumô, que as pernas não é tão fechadas, as pernas mais abertas, e aí fica mais parecido assim com o sumô, funciona legal. Enfim, uma variação que eu gosto bastante. Eu acho que aqui tem um pouco, na verdade, de eu não conseguindo ser neutro, né? Pô, será? Ah, mas eu gosto dela, eu acho que assim, ela é interessante, cara. Eu acho que é elite, sim. Gostei. Vamos lá, agora a gente tem uma outra variação aqui, eu fiquei na dúvida se botava ou não, mas me mandaram lá no Instagram, que seria o cluster. O cluster seria o quê? Você faz uma repetição de terra, larga a barra, faz um full reset, larga a barra, dá um passo para trás, respira, realmente aí você vai lá e faz outra repetição. Então você tem que refazer o seu setup a cada repetição. Então vamos supor que você quer fazer três repetições. Em vez de você fazer a primeira, descer, já subir, descer, faz ali a pausa no chão, depois sobe e tal. Você faz a primeira repetição, larga a barra, refaz o setup, faz de novo a segunda repetição, larga a barra, refaz o setup, faz a terceira repetição e tal. É uma variação que pessoalmente eu acho que não funciona para todas as pessoas. Por exemplo, se você faz sumô e faz hook grip, o tempo que você leva para fazer o seu setup normalmente é mais longo. Então se você coloca o cluster, pode ser um pouco difícil de manejar. Se você faz convencional e principalmente uma pegada invertida, você geralmente tem um setup muito rápido. Então fazer o cluster pode ser mais fácil para você. Entende? Então tem essas características. O cluster talvez não vai ser para todas as pessoas. Mas enfim, já usei cluster, já testei com alguns alunos, é uma variação, digamos assim, né, se podemos dizer que é uma variação que funciona super bem, eu gosto bastante, é legal, porém realmente não é para todo mundo. A premissa dela, digamos assim, né, o objetivo dela é principalmente fazer você treinar mais vezes a sua primeira repetição para que isso transfira para a sua primeira repetição, né, que é a repetição mais importante. Então, por exemplo, se você tem uma característica de fazer a primeira repetição e essa primeira repetição sair muito mais pesada que a segunda, ou parecer que só na segunda que você encaixa a técnica e tal, pode ser legal você fazer o cluster para treinar mais vezes essas primeiras repetições, digamos assim, e ter uma melhoria técnica para ela melhor. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que entender que é meio que normal do terra a primeira repetição sair às vezes um pouco mais difícil que a segunda, então tem que saber dosar, entender se realmente está acontecendo uma dificuldade muito maior na primeira repetição que precisa ser resolvida e o cluster pode ajudar, ou se de repente é só o natural, digamos assim. Mas ao mesmo tempo, se você utilizar, por exemplo, um tempo, usar uma pausa, às vezes você só precisa ter mais paciência no chão, como por exemplo a pausa vai te ajudar e aí você já melhora. Então o cluster, na minha opinião, ele é muito dispensável, mas ele funciona muito bem
também para esse objetivo e também funciona muito bem para quem faz convencional, onde tolerar uma série de repetições muito altas pode ser difícil. Então, por exemplo, às vezes fazer 3 repetições diretas muito pesado pode ser mais difícil para quem faz convencional, para tolerar a lombar, para não comprometer a técnica e tal. Eu noto muito, né, que os meus atletas que fazem convencional geralmente têm um pouco de dificuldade para fazer, né, muito pesado, séries de 3, 4 repetições. E aí o cluster pode ser legal também, pensando nessa manutenção da técnica. Então, assim, é bom, vale a pena, é legal, vocês podem testar, porém não é para todo mundo, né? Talvez não seja a melhor opção. Eu vou colocar ele na frente do stiff e atrás do net grip, tá? Pensando agora também no aspecto de o que eu mais uso na minha consultoria, tá? Assim, com os meus atletas. Eu geralmente não uso muito o stiff, porque eu quase sempre dou prioridade para RDL, e às vezes eu uso mais o cluster, né? Eu uso com certeza mais cluster que stiff. Então, pensei nessa lógica. Será que faz sentido? Não sei, tá? Ficou bem difícil, não tinha pensado nisso, né? Fazia tempo que eu não gravava esse tier list, não tinha pensado, pô, vou colocar todo mundo aqui mais ou menos na elite, esses aqui na cima da média, tal, é isso. Aí agora que eu fui me ligar que tem ordem também, aí, putz, ficou muito difícil, tá? Então me perdoem aí se talvez eu mudar de opinião no futuro, se não parecer um bom negócio, mas eu acho que está sendo um bom negócio. Vamos lá. Agora a gente tem o estilo oposto. O estilo oposto é o quê? Vamos supor que você faça como principal o seu terra sumô e aí você acrescenta uma variação de convencional. Ou então você compete, faz como seu principal o convencional, você acrescenta um sumô num dia separado, talvez no mesmo dia, enfim, fazer a outra variação. Para mim, essa é uma das melhores estratégias, se não a melhor, pensando em um iniciante. Se você é um iniciante, você precisa fazer isso, tá? Eu acho que é mais importante qualquer outra variação que a gente falou aqui. Por quê? Porque você precisa aprender a fazer os dois movimentos para realmente entender qual que é o seu melhor e tal. E é legal porque um acaba ajudando o outro. Por exemplo, se você faz o sumô, você aprende a ter mais paciência no solo, a ter uma melhor manutenção de postura. Normalmente é mais fácil de tirar a folga da barra, então isso pode te ajudar caso você tenha dificuldade. Por outro lado, se você faz convencional, você tem o quê? Você tem um fortalecimento da lombar muito grande, você aprende a brigar mais no movimento, você aprende a usar, na minha opinião, até mais o quadril, porque a amplitude de movimento é maior. Então você ser rápido com o quadril e tal é muito importante. Então um acaba podendo ajudando o outro nesses pequenos detalhes. Porém, o que a gente normalmente vê? A gente vê que quem faz o levantamento terra sumô normalmente se beneficia bastante de quem faz de fazer o convencional também. Então é muito comum a gente ver atletas aí que competem no sumô em um período longe de competição usando também o convencional, num dia secundário e etc. Porém, quem faz o convencional, quem é atleta e que compete no convencional, raramente utiliza o sumô. Difícil a gente ver atletas que competem no convencional usando o sumô, muito difícil, porque a transferência não é tão boa quanto o inverso. Então é por esse motivo que se torna um pouco mais difícil de dizer que é uma variação perfeita, porque na minha opinião realmente não é. Eu entendo que ainda assim eu gosto muito de passar sumô para quem faz convencional e tal, tem esses benefícios que eu falei, nem sempre só em quem é iniciante, mas realmente a transferência não é tão direta como de quem faz o sumô e acrescenta uma variação de convencional. Então eu vou colocar como elite, tá? Mas eu não vou colocar como perfeita por conta desse detalhe, mas cara, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu acho que realmente todas as pessoas elas deveriam ser fortes nos dois, sabe? Então eu gosto muito, tá? Eu gosto muito, é elite, sabe, com um pouquinho de dor no coração que eu não coloco perfeito. Agora vamos lá. Trap bar. A trap bar é aquela barra hexagonal, tá? Algumas pessoas conhecem como hexagonal, outros conhecem como trap bar, como eu, e basicamente é aquele levantamento técnico que você faz nessa barra, a pegada é neutra, você segura no lado e tal. Uma das características desse movimento é que ele fica mais agachado, digamos assim, do que um terra normal. Então ele tem uma característica de talvez usar mais quadríceps, um pouco menos ali da cadeia posterior do corpo, exige um pouco menos de lombar e tal. É legal de repente para quem tem alguma dor na lombar e de repente quer acrescentar mais volume de deadlift na semana, ou talvez quem é iniciante e tal. Entretanto, sendo bem sincero, para transferir para o seu levantamento terra normal, eu acho que não transfere muito bem, pensando também né, na questão de que atletas que usa trap bar, pouquíssimos ou quase nenhum. Então é um exercício que assim, eu não acho que ele tenha muita vantagem também, porque normalmente eu vejo atletas levantando até mais peso na trap bar, é um pouco mais fácil. Então se você quer colocar ali num dia secundário, num segundo terra da semana e tal, para você ter um estímulo significativo, você às vezes vai usar o mesmo peso ou mais peso do que no seu dia principal, então vai talvez ter uma interferência e tal. Então eu pessoalmente não gosto muito, sabe? E a ideia de usar trap bar para melhorar um pouco a arrancada e tal, eu não acho que ajude tanto pelo mesmo motivo ali do déficit, tá? Então eu vou colocar como abaixo da média,
ok? Até na frente do touch and go, porque eu realmente não gosto de touch and go deadlift, nunca vi ninguém usando no powerlifting praticamente. Vai atrás, mas vai no abaixo da média, porque se for pensar nos benefícios do trap bar, daí eu acho que o déficit talvez faça um pouco melhor, já que o déficit pelo menos mantenha ali o movimento mais parecido, embora ainda não seja completamente parecido, é por isso que ele tá, né, não está ali no elite e tudo mais, mas enfim. Eu acho que é isso, tá? Agora a gente tem o Zercher Deadlift, eu deixei esse aqui pro final, é um deadlift que muitos de vocês pediram para eu colocar, e cara, Zercher Deadlift, vou ser bem sincero com vocês, ele vai para um abaixo da média, tá? Unicamente porque, na minha humilde opinião, para o contexto de um atleta de powerlifting que quer fazer uma variação para tornar o levantamento terra competitivo dele mais forte, o Zercher não é a melhor opção, na minha opinião, tá? Que atleta de elite, pega ali top 10, top 5 mundial da IPF, faz Zercher. Quase ninguém. É um movimento da hora, é um movimento muito da hora, é um movimento que te deixa forte, coluna de aço, que pode ser útil para quem de repente é lutador, para quem quer uma saúde no geral e tal. Claro que pode, cara, é um exercício fantástico, mas para o powerlifting, na minha visão, não é tão bom, ok? Então é isso que a gente tem que entender, é um exercício incrível, super funcional, super massa, da hora, parece divertido de fazer, mas para o powerlifting, na minha opinião, não é a melhor opção. Ok? Eu acho que as outras variações que a gente conversou aqui são melhores, eu apostaria nela. Não significa que você não possa usar. Por exemplo, se você gosta muito de Zercher Deadlift e você se sente muito motivado e animado quando tem, né, o Zercher nos seus treinos, você pode colocar ele no seu treino por uma questão de adesão. Não vai prejudicar, não é ruim, ok? É apenas, como eu falei aqui, o abaixo da média. É o meu, né, o jeito carinhoso de falar que eu não gosto desse exercício, que eu não acho ele muito bom. Mas bom, é isso, tá? E aí, o que vocês acharam? Concordam comigo? Concordam com essa tier list? Fariam diferente, né? Optariam por outra classificação? O que vocês colocariam como perfeito que eu não botei? O que vocês colocariam, né, tirariam do perfeito ou da elite? Coloca aqui nos comentários, e também se eu esqueci de alguma variação pode botar aqui embaixo, tá bom? É isso então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deixa um like aí embaixo, deixa um comentário e bora pra cima então. Valeu, pessoal!